Olá, eu sou Ana Carolina, mentora de terapeutas, e esse é o nosso ciclo de estudos Terapeuta Primeiros Passos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o autocuidado antes e após o atendimento, para que você comece a conduzir os seus atendimentos de uma forma segura, que seja seguro para você e seja seguro para o seu cliente, a nível energético, espiritual. Então, eu vou falar muito aqui sobre blindagem emocional e como se proteger e se limpar também após os atendimentos, para que você não carregue com você elementos, fragmentos, né, que são ali do seu cliente. E vamos começar falando sobre o autocuidado diário. É fundamental que você esteja atendendo ou não, tenha uma rotina de autocuidado diária. Isso é importante porque você, como terapeuta, você está ali caminhando entre mundos, entre dimensões, você tem uma alta sensibilidade, um nível alto de empatia, uma mediunidade que muitas das vezes está ali sem ser desenvolvida, mas que existe. Então, são uma série de questões que é necessário que você tenha atenção e o cuidado para que você promova os seus atendimentos de uma forma segura, que seja seguro para você e que seja seguro para o seu cliente também. O que a gente precisa entender é que a terapeuta precisa ser um exemplo, seja no autocuidado, seja na prática do autoconhecimento, ela precisa vivenciar, experienciar tudo aquilo que ela compartilha tudo aquilo que ela entrega através da sua comunicação, do seu posicionamento. Então, precisa haver uma coerência. E pode parecer algo óbvio que eu estou falando, mas eu atendo terapeutas. Eu atendo terapeutas todos os dias. E é impressionante o número de terapeutas que eu atendo que não tem uma disciplina de autocuidado. Então, isso é fundamental, que você priorize e tenha uma rotina de autocuidado diário. E que mantenha também os seus processos terapêuticos. Eu acredito muito que toda terapeuta precisa fazer terapia, porque a terapeuta ela lida com pessoas adoecidas. A terapeuta ouve todos os dias, a todo momento, pessoas se queixando, pessoas compartilhando ali das suas dores, das suas frustrações. Então, é necessário que a terapeuta também faça processos terapêuticos para que ela vá separando aquilo que é dela e aquilo que é do outro, se reorganizando e também para que você leve o seu cliente cada vez mais longe. Pensa o seguinte, quando você conheceu o mundo das terapias, o universo das terapias, o quanto você cresceu, o quanto você expandiu em consciência. E agora que você está se colocando nesse lugar de terapeuta, servindo ao outro, compartilhando esse conhecimento, é fundamental que você continue fazendo seus processos terapêuticos para que você continue crescendo, expandindo e, consequentemente, levando o seu cliente adiante. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que quando você cuida da sua energia, a sua energia cuida de você. Agora, quando você não cuida da sua energia, quando você já acorda no caos e você está focada em captar clientes, e você está focada em fazer os seus conteúdos do Instagram e vai deixando ali o seu autocuidado diário de lado, ao invés de atrair os clientes, você afasta. Porque o cliente não chega para você, muitas das vezes, não é porque você não é uma boa terapeuta. Às vezes é porque você está num desequilíbrio emocional, você está num desequilíbrio energético, e daí o campo de ressonância não faz com que esse cliente chegue até você. Então, o autocuidado vai ser um ponto ali de responsabilidade muito grande da terapeuta, porque o cliente ele não sabe, o cliente ele te vê ali no Instagram, ele te vê ali nas fotinhas, ele te vê falando e daí ele vai e marca com você, mas ele não sabe se você está se cuidando, se você está fazendo seus alinhamentos energéticos, ele não sabe de nada disso. Então, a responsabilidade da segurança espiritual e energética dentro de um atendimento é da terapeuta. E daí o autocuidado diário vai ser uma ferramenta, uma peça fundamental em todo esse processo. Não sei se vocês já repararam, em algumas aulas eu estou utilizando aqui o meu Japamala, ó.
Eu utilizo em lives também, mas principalmente eu utilizo nos atendimentos. Esse japamala, ele é o meu objeto de poder. E o que que seria um objeto de poder? Ele foi um objeto canalizado pela minha espiritualidade, onde, através desse objeto, eu ancoro em mim uma proteção, eu ancoro uma autoridade também espiritual. Então, quando eu vou para um atendimento, eu estou em posse do meu japamala. Eu estou com o meu campo protegido, eu estou ancorando ali uma autoridade, onde naquela sessão eu sou a terapeuta. Por que isso, Aninha? Porque o seu cliente, ele vai chegar para você adoecido. E um cliente, ele nunca chega sozinho. Ele chega com as suas dores, com as suas mágoas, com o seu campo energético todo bagunçado, né, cheio de fios e conexões. E principalmente, ele chega ali com as companhias, que podem ser obsessores, né, entidades, e que por mais que você não trabalhe tanto o nível espiritual, não trabalhe ali através de mediunidade, o fato da pessoa estar adoecida, ela já está num campo vibracional baixo, já mostra que existe uma desorganização espiritual também. Então, quando você utiliza um objeto de poder como esse, você está demonstrando a sua autoridade naquele atendimento. Isso faz com que você esteja ali mais protegida e que, se necessário, estejam ali com você também equipes que vão auxiliar no encaminhamento das energias obsessoras, né, das companhias ali que vêm junto com aquele cliente, tá? Ai, Aninha, mas eu não entendo nada disso de obsessor, não faço nenhum desses trabalhos. Não tem problema. O importante é que você esteja com o seu campo energético sadio, equilibrado e você esteja ali na postura correta dentro do seu atendimento, que é uma postura adulta, de terapeuta, confiante, tá? E daí você vai se sentir protegida. O objeto de poder ajuda muito porque o objeto vai ancorar toda essa proteção enquanto você estiver fazendo o atendimento. Mas no decorrer da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre esse objeto de poder também. E o que fazer antes de um atendimento? A própria rotina da terapeuta, enquanto ela está ali fazendo atendimento, faz com que ela tenha disciplina no autocuidado diário. Então, se você está atendendo, se você já tem ali os seus primeiros clientes, é ótimo, porque isso já vai fazer com que você cuide mais da sua energia, com que você tenha essa disciplina de se preparar para os atendimentos e cuidar da sua energia no dia a dia mesmo, tá? Então, antes do atendimento, o que que é importante? Primeiro, organize os seus horários de atendimento. Não vai às pressas para uma sessão. Às vezes a terapeuta ela atende em casa e daí ela tá ali fazendo o almoço e depois do almoço já tem um atendimento e daí ela termina o almoço naquela correria, só, né, tira avental, tira as coisas, vou para atendimento. Cuidado. É importante que você tenha um período de preparo para esse atendimento, onde você possa silenciar, meditar, fazer os seus ancoramentos, se preparar para o atendimento. Então, nunca vá fazer um atendimento às pressas, com a cabeça voada, pensando em outra coisa. E, principalmente, deixe um bom período reservado para o atendimento, né? Dentro do que é ideal para a sua consulta. Então, a minha sessão dura 1 hora. Então, deixe 2 horas para esse atendimento. Por quê? Porque você vai começar, vai se preparar, cuidar do seu campo energético, se concentrar, se preparar para esse atendimento. E depois que finaliza, você vai limpar, fazer, né, uma limpeza energética, e pode ser também que esse atendimento às vezes atrase alguns minutinhos, e não precisa finalizar uma sessão correndo porque você tem um compromisso depois, e nem começar o atendimento correndo porque você veio de um compromisso anterior. Então, isso é muito importante. Eu sei que às vezes a vontade de ter ali a agenda cheia, todos os horários ocupados, mas precisa ter atenção. Principalmente se o seu trabalho como terapeuta mexe muito com o campo energético, vibracional e espiritual das pessoas. Então é legal que tenha assim esse período de intervalo. Um exemplo também é o psicólogo, né? Então, o psicólogo normalmente tem ali aquela sessão de 50 minutos, tem os 10 minutinhos de intervalo e já emenda
depois com outra sessão, passa um dia todo atendendo, para só para almoçar e nesses intervalinhos de 10 minutos. Eu atendo muitos psicólogos que chegam aqui cansados, esgotados, por estarem carregando ali miasmas, fios, conexões dos clientes que estão ali nele, porque às vezes o psicólogo também não sabe que é empata, que é o que é alta sensibilidade e vai pegando ali tudo para ele. Então, atenção, tá? Tenha a responsabilidade de cuidar do seu campo para que o seu cliente receba o melhor atendimento. Segundo, faça o seu ancoramento. Então, como eu falei, você vai se preparar uns minutos antes do seu atendimento e você vai fazer o seu ancoramento. Às vezes tem gente que gosta de acender um incenso, fazer uma limpeza, tem gente que gosta de fazer orações. Desenvolva o seu protocolo de ancoramento, tá? E vá fazendo essa blindagem energética emocional. No final da aula, eu vou explicar uma prática que vocês podem fazer, mas o legal é ter essa autonomia. Terceiro, como eu falei anteriormente, você vai se atentar à sua postura. Uma postura de autoridade, onde você é a terapeuta, onde você é a guia, tá? Para que o cliente não envolva você nas questões dele. Nas próximas aulas, eu vou falar mais sobre esse entrelaçamento quântico, mas como aqui nós estamos falando de preparo de atendimento, é muito importante que você tenha ali a sua postura de autoridade, confiança, para ir para o atendimento e lidar com as questões do cliente, né, e com as companhias que vêm ali com ele. E após o atendimento, o que fazer? Depois que você finalizar ali o seu atendimento, né, de acordo com o seu método terapêutico, de acordo com as técnicas que você utiliza, você vai se limpar energeticamente, né, e se preparar ali para um próximo atendimento, ou mesmo que você não tenha um atendimento depois, você vai fazer essa limpeza em você. Então, o que que você vai fazer? Da mesma forma que lá no início você se preparou, fez um ancoramento, no final, depois que você fizer o seu atendimento, você vai fazer uma limpeza, um corte de fios energéticos. Para quê? Para que fique com você apenas aquilo que é seu e nada do cliente. Eu vou mostrar também para você na prática uma forma de você fazer essa limpeza. No seu ambiente, também é bom você fazer esse processo de limpeza depois dos atendimentos. No caso, se você tiver mais de um atendimento por dia, e você atender online, não tem tanto problema, você pode fazer a limpeza do ambiente no final do dia, tá? Mas se você atende presencial, é legal você dar uma limpada no ambiente entre um atendimento e outro, acende um incenso. É importante porque por mais que você não veja as coisas, elas estão ali. E às vezes vão ficar miasmas, parasitas astrais, tudo ali no seu ambiente de atendimento, seja ele online ou no presencial, você está no local de atendimento, tá? E com o tempo isso pode interferir na sua rotina, na sua saúde, principalmente dependendo do lugar onde você atende. Quando eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos, eu atendia no meu quarto. Então, eu tinha que reforçar essas limpezas, porque o meu quarto é compartilhado com o meu marido. Então, assim, é muita energia, são muitos movimentos, muitos campos de energia interagindo num cômodo só. E daí eu faço ainda os atendimentos, abro um campo de um cliente, abro o campo de outro, vira uma bagunça. Mas é possível sim, desde que você tenha disciplina e essa rotina do autocuidado, para que não tenha nenhuma intercorrência espiritual depois e você adoeça, ou as coisas na casa comecem a ficar um pouco mais conflituosas por conta dessas interferências. Então, manter o autocuidado diário, manter esse preparo antes e depois do atendimento é fundamental para que você tenha ali um atendimento eficiente e não adoeça no processo. Então, vamos agora para a nossa prática? Primeiro, eu vou te ensinar uma prática de blindagem e ancoramento energético que você vai fazer antes de você receber do seu cliente, tá? Então, numa posição confortável, ou sentada, ou em pé, você vai fechar os olhos, vai fazer algumas inspirações profundas, até que você sinta, perceba o seu corpo calmo, tranquilo, centrado. E você vai visualizar que no seu coração se acende um ponto de luz.
E a cada inspiração e expiração, esse ponto de luz vai crescendo, ele vai se expandindo. E agora, esse ponto de luz se fragmenta em mais dois pontos de luz. Um ponto de luz vai para baixo dos seus pés e o outro ponto de luz vai para o topo da sua cabeça. Então, você vai perceber ali que você tem três pontos de luz: um ponto de luz no topo da cabeça, um ponto de luz no coração, no cardíaco, e um ponto de luz na base dos seus pés. Agora, a cada respiração, você vai intensificando a luminosidade desses pontos de luz e eles vão se expandindo, se expandindo, se expandindo. E você consegue perceber que esses pontos de luz se transformam num tubo de luz. E é como se você estivesse ali dentro deste tubo de luz. E você vai se sentindo, percebendo, envolvida por esse tubo de luz. Você sente e percebe que está protegida, sustentada por essa luz. E agora você pode começar a fazer uma oração, um decreto, afirmações. Você vai intencionar pedindo a proteção, pedindo a sustentação espiritual, o auxílio necessário para o seu atendimento. Da forma que você sentir, de acordo com as suas crenças, de acordo com os protocolos que você já utiliza antes de preparar um atendimento. Caso você não tenha nenhum protocolo, você pode fazer uma oração que você goste, que você se sinta protegida, fazer um decreto. Isso também já vai ser suficiente para você se blindar e se preparar para o seu atendimento. E daí, quando você sentir perceber esse tubo de luz ancorado, forte, sustentando ali todo o seu corpo, você pode abrir os olhos, fazer as suas atividades normalmente, iniciar ali o seu atendimento, tá? Porque esse tubo de luz vai permanecer ativo até depois que você terminar o seu atendimento. Agora nós vamos fazer a parte 2, que seria a prática de limpeza após o atendimento. Então, você finalizou ali o seu atendimento, já dispensou o seu cliente, você vai parar uns minutinhos e vai fazer a limpeza. Então, você vai fechar os olhos novamente. Vai fazer 3 respirações profundas e vai se lembrar, tomar consciência do tubo de luz que você ativou lá no início e você ainda está dentro deste tubo de luz. E você vai visualizar como se acendesse na base dos seus pés uma chama de luz dourada, preenchendo todo esse tubo de luz. E essa chama de luz dourada vai limpando, purificando todo o seu corpo. E a cada respiração você vai se sentindo mais leve, tranquila, e você vai intencionando cortes, limpezas, para que se caso tenha ficado algo com você, que seja dissolvido, que seja eliminado neste momento. E você faz algumas respirações profundas, fica um tempinho nessa conexão, agradece a sua espiritualidade, agradece toda a sustentação energética durante o seu atendimento e pode retornar, abrindo os olhos. Esse tubo de luz ele vai continuar ativo ali. Então, se você for para um próximo atendimento, você só vai visualizar ele novamente, ele vai estar ativo ali, você vai apenas reforçar isso, tá? Mas para que você tenha consciência mesmo de que esse tubo de luz está ali ativo, tá bom? E depois você faz de novo o processo de limpeza. Tá tudo certo. Você não precisa desfazer o tubo de luz. Você só precisa fazer ali a ativação dessa chama dourada que vai purificando se tiver ficado alguma coisa com você e tá tudo certo. Então agora você tomou consciência da importância que é manter um autocuidado diário e um preparo antes do seu atendimento e os processos de limpeza após, para que você mantenha o seu campo energético equilibrado, a sua saúde em dia e a disposição para você fazer mais atendimentos sem adoecer. E se você quiser saber mais sobre o objeto de poder, eu tenho um treinamento onde eu te ensino a canalizar o seu objeto de poder, porque o seu objeto de poder é um objeto
pessoal e intransferível. Então, o meu objeto é um japamala, o seu objeto pode ser qualquer outra coisa. O objeto de poder pode ser tanto algo material, como esse, onde eu recebi através de um sonho e eu pedi para fazer esse japamala, como pode ser também apenas um objeto espiritual que você ancora no seu corpo, ancora no seu campo energético e utiliza e ativa ele sempre que você for fazer os seus atendimentos. No treinamento Canalizando o seu objeto de poder, eu te ensino não só a como canalizar o seu objeto, mas também como utilizá-lo no dia a dia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso para você adquirir esse treinamento, é um treinamento gravado, e vou deixar o link disponível também no grupo de desenvolvimento para terapeutas. Se você está assistindo essa aula, mas ainda não está no grupo de desenvolvimento, vou deixar o link também disponível aqui na descrição do vídeo. Aproveita e coloca aqui nos comentários se você gostou desse exercício que fizemos aqui, e se você vai colocar em prática também nos seus próximos atendimentos. Te vejo na próxima aula.